A Mulher de Preto, conto de Machado de Assis. Esse é o 17º vídeo. Estamos na 10ª parte deste conto. Levantou-se da cama o pobre namorado sem ter conseguido dormir. Vinha nascendo o sol. Quis ler os jornais e pediu-os. Lá os ia pondo de lado por haver acabado de ler, quando repentinamente viu o seu nome impresso no Jornal do Comércio. Era um artigo a pedido com o nome de uma obra-prima. Um artigo a pedido quer dizer, alguém pagou para ter esse artigo publicado no jornal, né? Não foi o próprio jornal por iniciativa que publicou esse artigo. Então vamos ver o que diz esse artigo chamado Uma Obra-Prima. Temos o prazer de anunciar ao país o próximo aparecimento de uma excelente comédia, estreia de um jovem literato fluminense de nome Antônio Carlos de Oliveira. Este robusto talento, por muito tempo incógnito, vai enfim entrar nos mares da publicidade e para isso procurou logo ensaiar-se em uma obra de certo vulto. Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu há dias a comédia em casa do senhor doutor Estevão Soares, diante de um luzido auditório, que aplaudiu muito e profetizou no senhor Oliveira um futuro Shakespeare. Então, o nosso colega, né, que vai ter esse futuro brilhante pela frente, a gente, claro que já sabe que ou foi o próprio Oliveira, ou um amigo dele, ele convenceu um amigo dele para escrever esse artigo, né? E é claro, ele mesmo pagou para que fosse publicado. Então lembre-se que, de acordo com Oliveira, o Soares, né, o Estevão Soares, disse que nós temos aqui um futuro Shakespeare. O senhor doutor Estevão Soares levou a sua amabilidade a ponto de pedir a comédia para ler segunda vez. E ontem, ao encontrar-se na rua com o senhor Oliveira, de tal entusiasmo vinha possuído que o abraçou estreitamente com grande pasmo dos numerosos transeuntes. Da parte de um juiz tão competente em matérias literárias, este ato é honroso para o senhor Oliveira. Estamos ansiosos por ler a peça do senhor Oliveira e ficamos certos de que ele fará fortuna de qualquer teatro. Assinado, um amigo das letras. Estevão, apesar dos sentimentos que o agitavam, então enfureceu-se com o artigo que acabava de ler. Não havia dúvida que o autor dele era o próprio autor da comédia. O abraço da véspera fora mal interpretado, e o poetastro aproveitava-o em seu favor. Se ao menos não falasse no nome de Estevão, este poderia desculpar a vaidadezinha do escritor. Mas o nome ali estava como cúmplice da obra. Pondo de lado o artigo do Comércio, Estevão lembrou-se de protestar. Ia já escrever um artigo quando recebeu uma cartinha de Oliveira. Dizia a carta. Então a gente já vai ver a carta de Oliveira. Vamos só... eu gostei muito desse sufixo, que é um sufixo que a gente não costuma usar. Eu não uso, né? Não sei quanto a você. Que é o sufixo astro, né? Então a gente tem poetastro aqui. Eu coloquei ali no nosso Quizlet esse sufixo astro. Algumas observações, né? Lembre-se que se você tem um hífen antes da palavra, isso significa que a palavra que você está vendo no dicionário não é uma palavra, é um sufixo. Se você tem um hífen depois, é um prefixo. Bom, isso você já deve saber, não tem problema. Digressão dentro da digressão, né? Conforme a gente vai se aprofundando na língua,
embora os dicionários e as gramáticas, né, sejam extremamente importantes, a gente tem que assumir para si mesmo uma certa autoria, afinal de contas, a língua é nossa, né? Mas é claro que para fazer isso a gente tem que ter muita propriedade, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que conforme nós vamos nos aprofundando na língua, a gente pode tomar algumas decisões e discordar com o dicionário. O dicionário ele é para ser consultado, como originalmente era para ser o médico, né? Você vai para o médico, você consulta um médico. Você fala, ó, médico, o que o senhor acha? O médico fala, olha, eu acho que é isso, porque acontece isso, aquilo. Você não conhece tanto assim o que ele falou, você fala, ah, então acho que eu vou acarretar o que você falou, eu vou aceitar. Ou se você conhece o teu corpo muito bem, você consultou o médico e no final não concorda. Fala, olha, eu acho que o senhor está errado, eu acho que... Um ótimo exemplo disso pelo menos todos os médicos que eu falei dizem que não há relação nenhuma entre andar descalço e ter dor de garganta. Não há relação nenhuma, pelo menos os médicos com que eu falei. E olha, eu passei a minha vida inteira fazendo essa experiência. Se eu ando descalço pela casa durante um dia, outro dia, 2 dias, a semana posterior eu estou com dor de garganta. Então eu não posso fechar os meus olhos para a realidade por confiar e dar uma autoridade tão alta assim para o médico, né? Seria dar autoridade de profeta para o médico, né? Ele tem a última palavra e pronto. Por que eu estou falando de médico? Porque a nossa postura, é claro que não pode ser uma postura de desrespeito, porque afinal de contas o cara estudou um monte. O cara consegue me abrir, depois me fechar de volta e não me mata. Se eu tentar me abrir, ou abrir uma outra pessoa, tentar fechar de volta, provavelmente eu vou matar a pessoa, né? Então é claro que eu tenho que ter esse respeito, mas o respeito tem um limite. Essa é a postura que eu estou advocando aqui em relação a gramáticas e dicionários. É claro que eu não chego nem a 2% do conhecimento de um UAS da vida, né? Lembre-se que o UAS é o melhor dicionário da língua portuguesa, seguido pelo Aurélio, né? O Aurélio não é o melhor. É claro que eu não tenho conhecimento desses caras, né? Mas... às vezes, num pontinho específico, algo que eu estudei, eu vi em vários autores, eu falo, não, essa palavra pra mim, essa conotação pra mim não tá certa, né? Eu não acho legal, e aí, com o tempo, você vai fazendo com que a língua seja algo mais pessoal pra você, e você vai defendendo algumas coisas, né? Fechado esse parênteses dentro do parênteses, eu vou voltar para o parênteses de astro, né? Por quê? Porque aqui, por exemplo, eu tomei uma decisão, quando eu for usar esse sufixo. Deixa eu primeiro ler o que esse sufixo faz no português. Ó, o que ele tem? Com caráter aumentativo pejorativo em palavras como criticastro, filosofastro, medicastro, poetastro, polhastro, né? E aí, deixa eu ver aqui, tá. Tenha isso em mente, eu já volto, isso daqui é para ser estudado, não só lido. E agora eu pensei num outro sufixo, né? Vamos pôr poetastro e o sufixo poetaço, né? O sufixo aço, coloquei também lá no nosso Quizlet. Aumentativo e não raro pejorativo. Agraço, amigaço, amigalhaço, andaço, animalaço, argolaço, asseadaço, atrevidaço, baçaço, bacanaço, e aí continua, blá, 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 ok? Eu não gosto dessa confusão. O astro, ele é aumentativo pejorativo, o aço, ele é aumentativo, às vezes pejorativo, às vezes não é pejorativo, né? Então, o meu esforço, e aí, pessoalmente, eu estou falando do tipo de decisão que a gente toma ao estudar a língua, né? Se você quiser seguir esse mesmo parâmetro que eu vou seguir, ótimo, nós estamos juntos nessa. Mas é muito mais para você pensar se você quer ter esforços análogos, né? O que eu acho que fica muito mais organizado é pensar no aço como um aumentativo positivo e o astro como um aumentativo negativo, né?
Mas aí você vai pegar uma palavra como... Deixa eu pegar aqui uma palavra que seria pejorativo. Velhacaço, né? Eu acho que não quebraria a nossa regra, porque o pejorativo está na palavra velhaco, né? Vilanaço. O pejorativo estaria na palavra vilão, né? E não no aço. Então eu acho que daria para tentar manter essa regra. E aí ficaria uma coisa muito mais organizada. Aí a gente teria 3 palavras, né? Eu peguei o bandido, por exemplo. Bandidastro, bandidaço e bandidão. E aí fica o meu desafio para você. Qual que seria a diferença? Lembre-se que não há uma resposta só. Isso é o uso, né? A língua vai construindo isso. Mas na minha impressão, eu tenho uma resposta para isso. Qual que seria para você a diferença entre bandidastro, bandidaço e bandidão? Eu não sei quanto a você, mas para mim eu tenho essa impressão. Um bandidastro é aquele cara que sempre é pego pela polícia, né? O cara vai assaltar lá uma loja e quando ele tá saindo ele bate, quebra um vidro e aí depois ele mesmo bate com o cotovelo no alarme, né? Isso é um bandidastro, né? Um bandidaço, a impressão que eu teria é que eu admiro o bandido. Não, o cara é um bandidaço, né? Então provavelmente eu também sou da vida do crime. Um bandidão, eu teria essa impressão do cara que tem bastante poder, né? Ele é um bandidão lá, é meio melhor você ter cuidado, ok? Daria para tentar fazer isso com mais palavras e ir sentindo a língua, ok? Então, novamente, o meu esforço é muito mais mostrar que tipo de coisa, que tipo de postura dá pra gente ter com a língua do que te dar alguma resposta aqui, né? Eu quero te ensinar muito... Eu quero te levar ou te propor muito mais um caminho do que uma chegada, né? Então, por exemplo, se eu pegasse lá um filme, né? Então, um filmastro, um filmão, um filmaço, né? Eu sei que o astro é bem menos recorrente, mas não significa que a gente não possa usar, né? Bom, então fica aí a minha preposição, aqui como é que é a minha proposta para você, né? Então, fechando isso, que é inconclusivo, não cheguei a conclusão nenhuma aqui, eu vou voltar a ler o significado do sufixo astro, com caráter aumentativo pejorativo. Então a gente tem um crítico e um criticastro. A gente tem um filósofo e um filosofastro. A gente tem um médico e um medicastro. A gente tem um poeta e um poetastro, que é claro, nossa palavra aqui, né? E aí poderíamos continuar, né? No aço aumentativo, o dicionário diz, não raro pejorativo. Eu, Thiago Kondajewski, quero evitar aço para pejorativo, né? Então a gente tem amigo, amigaço, animal, animalaço. Teria que pensar em quando que eu usaria animalaço, né? Canivete, canivetaço. É um canivetaço, nossa, isso aqui é um canivetaço, olha aqui, várias funções. Okay? Então, a minha proposta é, vamos provar a língua, né? Vamos tentar sentir o gosto das palavras. Voltando para o nosso conto. Então ele leu lá a crítica que o poetastro fez em relação a ele mesmo, né? Ia escrever um outro artigo, provavelmente desmentindo o canalha. Mas aí ele recebeu uma cartinha do próprio Oliveira, né? Escreveram um artigo quando recebeu uma cartinha de Oliveira. Dizia a carta: Meu Estevão, lembrou-se um amigo meu de escrever alguma coisa a propósito da minha peça. Expliquei-lhe como se dera a leitura em tua casa e disse-lhe como é que, apesar de vivo desejo que tinhas de ouvi-la, de ouvir lê-la, interrompeste-me para ir cuidar de um doente.
apesar de tudo isso, o meu referido amigo colocou hoje no Jornal do Comércio a história alterando um pouco a verdade. Desculpa-o. É a linguagem da amizade e da benevolência. Ontem entrei para casa tão orgulhoso com o teu abraço que escrevi uma ode. E assim manifestou-se em mim a veia lírica, depois da cômica e da trágica. Olha como esse cara está evoluindo rápido, né? Ele já tinha feito comédia, já fez uma tragédia, agora ele fez uma ode lírica, né? Lembre-se, a gente viu o significado de lírico aqui, né? Expressando sentimentos, profundos sentimentos. Aí te mando o rascunho, se não prestar, rasga. A carta tinha, por engano, a data da véspera. A ode era muito comprida. Estevão nem a leu, atirou-a para um canto. A ode começava assim: sai do teu monte, ó musa, vem inspirar-me a lira do poeta. Enche de luz a minha fronte ousada e manda aos evos, nas asas de uma estrofe ingente e altíssona, do caro amigo o animador abraço. Não canto os altos feitos de Aquiles, nem traduzo os sons tremendos dos rufos marciais enchendo os campos. Outro assunto me inspira. Não canto a espada que dá morte e campa, canto o abraço que dá vida e glória. Primeiro o tom é maravilhoso, é delicioso o tom aqui, que é o tom épico, né? Ele invoca a musa como a gente esperaria que no começo de uma epopeia a musa fosse invocada. Quer ver? Só para te dar um exemplo aqui, né? Mas rapidíssimo. Ó, a fúria deusa canta do pelida Aquiles, fúria funesta, responsável por inúmeras dores aos Dânaos, arrojando magnas ânimas de heróis ao Hades, pasto de matilha e aves. E aí ele continua, né? Então, não só o fato dele ter invocado a musa, né? Não só essa inversão sintática, não só isso, também o vocabulário é vocabulário dessa grande poesia épica, né? Então o que o nosso poeta está fazendo aqui, ele está se achando um Homero da vida, né? Eu posso estar errado pelas pesquisas que eu fiz. Se eu estiver errado, alguém me contradiga, mas eu acredito que a edição que o Machado de Assis leu da Ilíada, da Odisseia, da Eneida, foi as traduções do Odorico Mendes, né? Odorico Mendes você acha em qualquer edição baratinha, porque foi a tradução lá dos anos 60 do século XIX, acho que 1854, se eu não estou enganado. Então já está em domínio público, então qualquer um pode pegar, imprimir e vender, né? E o vocabulário que o Odorico Mendes usa, traduzindo essas obras, é bem o vocabulário que acontece aqui. Okay? Então é bem... Eu, por curiosidade, eu coloquei, por exemplo, Evos, na Eneida, traduzida pelo Odorico Mendes, e você encontra Evos. Evos é duração sem fim, eternidade. E aí eu encontrei ocorrências lá, diversas ocorrências de Evos, né? Deixa eu ler só o comecinho da Ilíada, é a mesma epopeia, só que essa tradução aqui é muito, muito mais moderna. Trajano Vieira, uma tradução agora dos anos 2000, dos anos 10 agora do século, se eu não estou enganado. Então é uma tradução bem recente, né? Olha lá. Canta-me, ó deusa, do peleio Aquiles, a ira tenaz que lutuosa aos gregos, verdes no orco lançou 1000 fortes almas, corpos de heróis a cães e abutres pasto. Lei foi de Jove em rixa ao discordarem, o de homens chefe e o Myrmidon divino,
numear que os mal quisesse, e aí continua, né? Então há uma inversão sintática muito grande, o vocabulário, até para aquela época, menos que para nós, mas para aquela época já era difícil também, né? Bom, então vamos ler novamente, vamos tentar entender essa grande poesia épica, né? Sai do teu monte, ó musa, vem inspirar a lira do poeta. Enche de luz minha fronte ousada, e mandemos aos evos, ou seja, e mandemos à eternidade, e mandemos para a posterioridade, e que esse poema nunca seja esquecido, ok? E mandemos aos evos, nas asas de uma estrofe higente e altíssona. Altíssona é um adjetivo bem usado na Ilíada e na Odisseia, do Odorico Mendes e das outras traduções também. Só que higente é uma palavra que não existe, né? Aí eu pensei, não, talvez seja a minha edição. Eu fui lá no domínio público, peguei o mesmo conto do Machado de Assis, o domínio público. A propósito, vai estar no nosso Quizlet. Eu vou tentar deixar na descrição do nosso vídeo o link para o domínio público do conto, que você pode seguir, imprimir se você quiser, nas nossas leituras. Vou sempre tentar fazer isso. Se eu esquecer, por gentileza, me ajude. Deixa eu voltar. Então, higente não existe. Duas opções são possíveis aqui para explicar isso. Uma é que foi um erro de edição lá atrás e as nossas edições estão perpetuando isso, né? Outro é que seria... Não, então são três opções. Outra é que seria um outro modo que foi escrito. Eu acho pouco provável porque eu vi a evolução da palavra. Em nenhum momento esse N cai. O que existe é a palavra ingente. Na verdade, eu já menciono ingente. Em nenhum momento esse N cai, desde do latim a gente tem esse N, né? Então seria essa opção. Outra opção, e que eu gosto muito dessa interpretação, é que o narrador está fazendo chacota com o nosso poetastro, né? O cara nem conhece o vocabulário altissonante muito bem. Então ele nem escreve ingente como é para ser. O que é ingente? Muito grande, enorme, desmedido. Ingente esforços, eu coloquei ali no nosso Quizlet, que causa estrondo, retumbante, forte. Ingente, ok? Não igente. Então eu gosto de pensar que é o nosso poetastro que não conhece muito bem as palavras, né? Mas ele quer ser um Homero. Então vamos lá, continuemos. E mandemos aos evos, e mandemos para a eternidade nas asas de uma estrofe. Uma estrofe o quê? Se for ingente, né? Uma estrofe retumbante e altíssona do caro amigo, o animador abraço. Não canto os altos feitos de Aquiles, claro, Aquiles aqui na Ilíada, né? Nem traduzo os sons tremendos dos rufos marciais enchendo os campos, né? Dos rufos de guerras enchendo os campos. Outro assunto me inspira. Não canto a espada que dá morte e campa. Campa é a laje sepulcral, né? Ou, por extensão, o próprio túmulo, né? Não canto a espada que dá morte e campa. Canto o abraço que dá vida e glória. Desculpa, eu tenho que ler mais uma vez para terminar esse vídeo. Eu acho delicioso esse poema do nosso poeta. Sai do teu monte, ó musa, vem inspirar a lira do poeta. Enche de luz a minha fronte ousada, e mandemos aos evos, nas asas de uma estrofe higente e altíssona, do caro amigo o animador abraço. Não canto os altos feitos de Aquiles, e nem traduzo os sons tremendos dos rufos marciais enchendo os campos. Outro assunto me inspira. Não canto a espada que dá morte e campa. Canto o abraço que dá vida e glória.